Oitava aula. Calor, energia em movimento. Os iglus são construções usadas como residência em ambientes muito frios. Os esquimós os constroem cavando ou empilhando camadas de neve. Sabemos que a neve apresenta uma temperatura relativamente baixa para as condições de vida do ser humano. Como podemos, então, justificar sua utilização nessas construções? Quantidade e trocas de calor. Calor e variação de temperatura. No capítulo 2, abordamos os conceitos de calor e temperatura. Agora vamos estudar as consequências das trocas de calor e das variações de temperatura. Inicialmente, analisaremos uma situação que ocorre corriqueiramente durante a preparação dos alimentos. Em uma panela de alumínio, com água a temperatura de 20 graus Celsius, despeja-se mais água a 50 graus Celsius. Decorrido certo intervalo de tempo, a temperatura da água que já estava na panela e a própria panela de alumínio aumenta e a da água a 50 graus Celsius diminui até que se atinja o equilíbrio térmico. Neste caso, os corpos ficam com a mesma temperatura. Situações como essa ocorrem quando colocamos dois corpos com diferentes temperaturas em contato ou próximos entre si. A diferença de temperatura motiva um fluxo de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio, que denominamos calor. Assim, podemos dizer que um corpo perde ou recebe calor, mas nunca que um corpo tem calor. O que podemos dizer é que um corpo possui energia térmica. Calor sensível e calor latente. Na física, costuma-se tratar o calor trocado entre os corpos de duas formas diferentes. O calor que produz a variação de temperatura em um corpo chama-se calor sensível. Por exemplo, ao colocarmos água para ferver em um recipiente, sua temperatura aumentará continuamente até atingir 100 graus Celsius, ou valores próximos a esse. A variação de temperatura na mudança de estado pode ocorrer por causa dos diferentes valores que a pressão pode assumir no ambiente. Você verá mais informações a esse respeito no próximo capítulo. Entretanto, sabemos que, ao fornecer calor à matéria, esta pode mudar de estado físico. Ou seja, se continuarmos a fornecer calor para a água, esta mudará de estado físico, passando do líquido para o gasoso. Verifica-se que, durante esse processo, a temperatura da água não varia, mantendo-se constante no valor em que foi iniciada a mudança de estado. O calor que modifica o estado físico de um corpo e não varia a sua temperatura é chamado de calor latente. A energia é medida em joules, é o J, no sistema internacional. Por motivos históricos e práticos,
também usamos outra unidade, a caloria, ou cal. Assim definida, uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água pura, a pressão normal. O múltiplo usual da caloria é a quilocaloria ou kcal. Uma quilocaloria é igual a 1000 cal, ou uma caloria é igual a 10 elevado a menos 3 kcal. A relação entre a caloria e o joule é aproximadamente. Uma caloria corresponde a aproximadamente 4,1868 joule, ou um joule corresponde a 0,2388 caloria. Capacidade térmica e calor específico. A troca de calor entre corpos ou sistemas depende de suas características intrínsecas, em particular da massa e da composição química. Por causa disso, é necessário definir duas grandezas: a capacidade térmica e o calor específico. Como propriedade de um corpo e de um composto químico, respectivamente, essas grandezas indicam como eles recebem ou perdem calor. Assim, define-se que capacidade térmica, C, de um corpo é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Equivale ao quociente entre a quantidade de calor Q recebido ou cedido pelo corpo e a correspondente variação de temperatura ΔT. Algebricamente, temos capacidade térmica C é igual à quantidade de calor Q recebido ou cedido pelo corpo, dividido pela variação de temperatura. A unidade de medida usual da capacidade térmica é a caloria por grau Celsius. Para compreendermos melhor esse conceito, considerem o seguinte exemplo. Um corpo que, ao receber 80 calorias na forma de calor, tem sua temperatura aumentada em 16 graus Celsius. Podemos obter a capacidade térmica desse corpo pela divisão do calor recebido, 80 calorias, pela variação de temperatura, 16 graus Celsius. Fazendo isso, obtemos o valor de 5 calorias por graus Celsius para a capacidade térmica. Entretanto, há outra propriedade térmica que está associada à composição química de cada corpo. Por exemplo, dois corpos de mesma massa, constituídos por diferentes materiais, ao receberem a mesma quantidade de calor, geralmente não sofrem a mesma variação de temperatura. Por isso, define-se que calor específico C de um material é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau
1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa desse material. Algebricamente, temos que C é igual a Q dividido M vezes ΔT. A unidade de medida usual do calor específico é a caloria por grama por grau Celsius. Se manipularmos as duas equações anteriores, podemos deduzir uma terceira expressão que fornece a capacidade térmica de um corpo como sendo diretamente proporcional à sua massa e ao calor específico do material. C minúsculo é igual a C maiúsculo dividido por M. C maiúsculo é igual a M vezes C minúsculo. Por exemplo, se considerarmos um material com calor específico de 0,25 caloria por grama por grau Celsius, a capacidade térmica de um corpo composto desse material irá depender da sua massa, como podemos observar no quadro abaixo. Observe como a capacidade térmica varia com a massa do corpo, pois quanto maior a massa, maior a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. Por outro lado, verifique que a razão entre capacidade térmica e massa sempre se mantém constante. Essa razão é o calor específico do material que forma o corpo e, portanto, uma característica dele. Para qualquer coluna do quadro, sempre obtemos o valor 0,25 para essa razão. Equação fundamental da calorimetria. Reunindo as equações que definem a capacidade térmica e principalmente o calor específico, obtemos a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc ΔT. Esta equação nos permite conhecer a quantidade de calor Q trocada por um corpo de massa m, cujo calor específico é C, constante característica do material, ao sofrer uma variação de temperatura ΔT. Exercícios resolvidos. Exercício número 1. Uma placa metálica de massa 0,300 kg sofre um acréscimo de 30 graus Celsius em sua temperatura quando absorve 9.000 joules de calor. Calcule o calor específico desse material. Solução. Como o calor específico é igual à quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura, temos que o calor específico é igual a 9.000 dividido por 0,300 vezes 30. O calor específico desse material será igual a 1.000 joules por quilograma por grau Celsius. Observe que a unidade de calor é dada em função das demais unidades utilizadas.
Exercício número 2. Aquecem-se 20 gramas de água a uma temperatura inicial de 12 graus Celsius até atingirem 60 graus Celsius. Determine a quantidade de calor recebida pela água. Dado: o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Resolução. Dados: ΔT é igual a T menos TI, que é igual a 60 menos 12. A variação de temperatura é igual a 48 graus Celsius. A massa de água é igual a 20 gramas. E o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama graus Celsius. Substituindo na equação Q igual a mCt, temos quantidade de calor recebida pela água será igual a massa, que é 20, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes ΔT, variação de temperatura, que é 48. Multiplicando os três termos, obtemos que a quantidade de calor recebida pela água é igual a 960 calorias. Exercício de número 3. Uma panela de cobre possui massa de 200 gramas a temperatura de 20 graus Celsius. Tendo perdido 800 calorias, calcule. Item A. O valor de sua capacidade térmica. Item B. A temperatura final. Dado: o calor específico do cobre, que é igual a 0,094 caloria por grama grau Celsius. Resolução. Item A. Dados fornecidos no problema. A massa da panela, que é igual a 200 gramas. O calor específico do cobre, que é 0,094 caloria por grama graus Celsius. A capacidade térmica será dada por C, que é igual a massa vezes o calor específico. A capacidade térmica será igual à massa, que vale 200, vezes o calor específico do cobre, 0,094. Multiplicando esses dois fatores, encontramos a capacidade térmica do cobre, que é igual a 18,8 caloria por grau Celsius. Item B. A temperatura final a partir da perda de 800 calorias. Q igual a capacidade térmica vezes ΔT. A quantidade de calor recebida será igual a capacidade térmica, entre parênteses, T menos TI. Substituindo as letras por números, encontramos a quantidade de calor perdida será igual a menos 800, que é igual a capacidade térmica, calculamos no item A, 18,8, vezes, entre parênteses, temperatura menos a temperatura inicial, que vale 20. Resolvendo esta equação, encontramos
que a temperatura final é igual a menos 22,6 graus Celsius. Exercício de número 4. Um corpo de massa 70 gramas, ao sofrer aquecimento, apresenta a variação de temperatura conforme o gráfico. Determine o calor específico da substância. A partir do gráfico, temos a quantidade de calor recebida é igual a 2.000 calorias. A temperatura final é igual a 72 graus Celsius. A temperatura inicial é igual a 10 graus Celsius. Como a quantidade de calor recebida é igual à massa, calor específico, variação de temperatura. Substituindo as letras por número, encontramos a quantidade de calor recebida é igual a 2.000 calorias, que é igual a massa vale 70 gramas, vezes o calor específico que desejamos calcular, vezes a variação de temperatura, que é 72 menos 10. Fazendo essa continha, encontramos que o calor específico da substância é igual a 0,46 caloria por grau Celsius.